Então, queridos, pensando no sistema de reposição ou sistema de revisão periódico de estoques, quais são as características que a gente pode destacar? Qual é a característica que a gente pode destacar? Vamos fazer um comparativo do sistema de reposição contínua de estoque? E quando a gente olha para o sistema de reposição contínua, duas são as características. Primeiro, é que o nível de estoque é verificado continuamente. Eu tenho que ter uma atenção ao nível de estoque. No sistema de reposição contínuo, uma característica relevante, importante, é que eu preciso verificar continuamente o nível de estoque. Essa é uma primeira característica. Uma segunda característica do sistema de reposição contínuo de estoque é que no sistema de reposição contínuo há um ponto de ressuprimento. Eu busco ponto de ressuprimento, né? Inclusive, é por isso que eu faço a revisão contínua do estoque, porque eu busco um ponto de ressuprimento. Esse ponto de ressuprimento é o que eu tenho, a minha leitura ali do estoque. É o nível, a quantidade dos meus produtos, da minha matéria-prima, do meu item. Agora, no sistema de revisão periódica de estoque, você já até pode pressupor aí qual é uma característica importante desse sistema. E a característica desse sistema relevante e importante se destacar é que no sistema de reposição periódico nós teremos períodos de verificação. Então nós vamos ter períodos de verificação. E para o sistema de reposição periódica de estoque, nós precisamos determinar e encontrar aquilo que a gente chama de estoque alvo. Olha, estoque alvo. Isso é uma palavra nova. Estoque alvo. Então eu vou atrás, eu vou, quero atingir, eu vou determinar o meu estoque alvo, qual é o nível do meu estoque. Então, conceito. O sistema de reposição periódico é também um dos sistemas de reposição, um sistema de revisão, no qual as operações de gestão logística se apoiam para ter uma leitura. Essa leitura eu vou buscar sempre duas respostas. Então, duas respostas eu quero quando eu aplico um sistema de reposição ou um sistema de revisão. Quais são as duas respostas? Quando eu tenho que comprar o produto? Qual é a quantidade do produto que eu tenho que comprar? Então, resumindo, quero duas respostas, duas leituras eu tenho dessa essência de aplicar um sistema de reposição. Quando eu tenho que comprar o produto? E quanto do produto eu preciso ter? O sistema de reposição periódico, então, nos mostra duas características latentes. A primeira é que nós vamos ter períodos de verificação e, na segunda, nós vamos ter a busca em determinar um estoque alvo. Eu quero, então, chamar a sua atenção para uma situação prática para nós, então, atingimos aí o entendimento total do sistema de reposição periódico de estoque. Vamos imaginar aqui a seguinte situação, queridos alunos. Imagine em um supermercado que o nível de estoque do achocolatado em pó, e aí pode ser aquele que de sua preferência, é verificado a cada 15 dias. E um pedido é feito usando como referência um estoque-alvo de 200 unidades. Considerando que o fornecedor demora 3 dias para entregar o pedido, nós vamos ver como fica isso no gráfico de acompanhamento do sistema de reposição. Então, olha só o nosso exemplo, queridos. No nosso exemplo, no nosso supermercado aqui, nós temos um produto, que é o achocolatado. O achocolatado, ele é verificado a cada 15 dias. Então, a primeira característica, período. Eu verifico esse a cada 15 dias. E
eu determinei um estoque-alvo de 200 unidades. Ou seja, eu sempre preciso ter 200 unidades. É o meu alvo. E o lead time, né? Você já sabe que é aquele tempo de demora do fornecimento. No nosso caso, o lead time é de 3 dias. Então, olha só a diferença do gráfico do sistema de reposição periódico de estoques para o gráfico de reposição contínua de estoque. Olha só, nós vamos ter, então, a seguinte informação. Nós vamos ter aqui o período, e aí nós vamos ter eixo X e eixo Y, determinando a mesma situação. Então, eixo X, eixo Y. No eixo X, eu vou ter tempo em dias. No eixo Y, terei o nível de estoque, a quantidade de estoque. E eu vou ter as seguintes informações. A minha quantidade alvo, meu estoque alvo, é de 200 unidades. Então, meu estoque alvo é 200. O que significa isso, Nivaldo? O que significa isso, professor? Que eu tenho que, ao verificar o meu período, sempre ter 200 unidades. Então, olha só, eu vou ter o tempo representado por T, e esse tempo representado por T é o período de verificação. Período de verificação. E aqui o meu período de verificação é a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, na operação logística, eu vou verificar o nível de estoque. Olha lá, achocolatado. Quantas unidades está o achocolatado? Então, nesses 15 dias aqui, o achocolatado ficou com aproximadamente aqui... nossa, tem uma queda que vendeu bem o achocolatado, hein? Vendeu por volta de 150 unidades. Opa, tá só com 50? O que eu preciso fazer? Qual vai ser o tamanho do meu pedido? O tamanho do meu pedido, veja, vai ser a quantidade para 200, que é o meu estoque-alvo. Então, quanto que eu vou pedir? 200. Quando eu vou pedir? No final do período. No final do período, eu vou fazer um novo pedido. Então, quando que eu vou pedir? A cada 15 dias. Quanto que eu vou pedir? A quantidade para 100. Então, quando que eu vou pedir? A cada 15 dias. Quanto que eu vou pedir? A quantidade necessária para completar 100. Chegou essa quantidade, eu tenho um lead time. Então, do meu período de entrega, né? Do dia que eu pedi até a chegada, nós vamos ter aí o lead time, né? Então, eu vou chegar aqui 3 dias depois, chega a minha quantidade. E essa quantidade volta a ser consumida. No próximo período de verificação, então, no próximo período de 15 dias, o tempo T, eu vou dar uma olhada. Como que está meu estoque de achocolatado? O estoque de achocolatado está com tantas unidades. Opa, vou fazer um novo pedido. Quanto que você vai pedir desse produto? A quantidade para que o estoque esteja no alvo, que é 200. E assim, veja, eu vou ter não uma leitura como um sistema de reposição contínua, que me traz um gráfico dente de serra, mas vou ter algo meio relativo, né? Então, eu vou ter aqui curvas relativas dentro desta leitura do sistema de reposição periódico de estoque. São 3 perguntas importantes dentro do sistema de reposição periódica de estoque ou sistema de revisão periódica, que são sinônimos. 3 questões. Qual deve ser o nível do estoque-alvo? Qual deve ser o intervalo de ressuprimento? E como definir o tamanho do pedido de compra? Né? Então, são as perguntas que a gente faz também para o sistema de reposição contínua de estoque. A diferença é
que no sistema de reposição contínuo de estoque, eu sempre tenho a mesma quantidade de compra. Eu sempre compro a mesma quantidade. E eu vou ter um intervalo de ressuprimento, que a gente sabe calcular, e também vou ter ali um ponto de ressuprimento. No sistema de reposição periódico, já eu quero saber qual é o meu estoque-alvo, qual é, então, o meu nível aí de ressuprimento. Passamos, então, a ver com a seguinte fórmula, com a seguinte pontuação aí, o nosso querido sistema de reposição periódico. Primeiro, o intervalo ideal para reposição. Como saber qual é o intervalo real de reposição do produto? Como eu vou descobrir isso? Então, nós vamos ter, para calcular o intervalo ideal da reposição, primeiro, o ponto de reposição. Então, aqui é ponto de reposição. Então, aqui a gente está adotando usar outra letra, né? Outra incógnita, só para não confundir. A gente poderia usar aqui também PR, de ponto de ressuprimento, mas a gente está usando ROP para ponto de reposição. Então, ponto de reposição. Como que a gente vai determinar o ponto de reposição? Nós vamos determinar através de uma demanda média diária, né? Demanda média diária, que vai somar o índice da duração média do ciclo de atividades pelo intervalo em dias, mais o estoque de segurança. Aqui é o SS, estoque de segurança. Poderia ser ES aqui para facilitar também. Então, demanda média diária, algo que a gente já sabe o que é. Aqui é uma incógnita que tem só no sistema de reposição periódico, que é o tempo o período de leitura, mais o intervalo das análises dividido por 2, mais o estoque de segurança. E aí, para fazer esse cálculo efetivo, nós vamos ter essa respectiva fórmula. Calculo o meu intervalo ideal de reposição através desta fórmula. Também, e outro índice que nós vamos precisar é encontrar o meu estoque médio. Então, como eu vou encontrar o meu estoque médio ao longo do tempo? E aí, para encontrar o estoque médio, nós vamos fazer índice de estoque médio, então é IMED, índice de estoque médio, que vai ser, deixa eu fazer aqui em separado, para depois nós aplicarmos os cálculos. Deixa eu virar aqui e a gente consegue ter uma leitura melhor. Índice de estoque médio. Vai ser igual a quantidade por 2 mais o intervalo entre as análises em dias, intervalo entre as análises, multiplicado pela demanda, vou aqui colocar um parêntese, sobre 2, mais o estoque de segurança. Vou pôr aqui
estoque de segurança ES. E aí, o que nós vamos fazer, queridos? Nós vamos, já agora, passar para a parte prática. Então, vamos para a parte prática. Eu vou abrir aqui uma outra sala para nós praticarmos, tá bom? Então, vem comigo no próximo link. Teoria na prática.